Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, no último derby do ano, finalmente, né, foram 7 em 2025. Corinthians e Palmeiras empatam mais uma vez na Neoquímica Arena, tá certo? E aí, então, cada um saiu com um ponto, né? O resultado que é ruim para as duas equipes, mas para eles não interessa, né? Então vamos falar de Corinthians. Bom, rapaziada, antes só pedindo aí, você pode se inscrever e deixar seu like no canal para apoiar o trabalho, tá certo? E perdão aí não ter vídeo da Copa do Brasil, porque eu tinha um plano de fazer o vídeo sobre as datas, né, que o Hugo Souza pode não jogar no dia 10, mas aí ele falou que vai dar um jeito, né? Vão achar melhor logística e vai conseguir jogar sim, porque dia 9 tem o jogo da seleção e dia 10 já é a volta das quartas de final da Copa do Brasil, né? Mas então acho que isso tá resolvido. Então, ainda o que interessa, né? Corinthians e Palmeiras aí se enfrentando aí pelo Brasileirão. Perdemos de 2-0 lá na Arena Barueri no primeiro turno. E dessa vez aí pelo menos a gente sai com um ponto, né? Que poderia ser 3, né? Apesar do time não ter ido a jogo com essa proposta de ganhar, né? Que inclusive é uma crítica que eu já tenho aí ao jogo de hoje. Então, o Mateuzinho, depois de sentir lá contra o Atlético Paranaense, realmente foi poupado, não estava nem no banco aí contra o Palmeiras. E, enfim, controle de carga, né? Vai ficar de boa, não jogou. E tudo indica que realmente foi só um edema, né? Não foi uma lesão, assim, não tem que se preocupar. E então, dia 10, ele já deve estar aí de titular de boa 100%, beleza? Mas contra o Palmeiras foi poupado pelo Dorival e a opção escolhida para a titularidade da lateral direita nesse jogo foi Charles. O povo de Itaquera foi o titular da lateral direita do Timão hoje. E assim, cara, é o Charles, né? Infelizmente, dá pra jogar a culpa aí desse empate nele, que foi o autor do pênalti do gol do Palmeiras, né? Porque, novidade, né? O gol que o Palmeiras faz é de pênalti. E, beleza, né? Eles que abriram o placar, né, rapaziada? Então, com essa escalação, assim, Memphis e Guinegão, dupla de ataque, e o Charles na lateral direita, e aí o Maicon de titular, né? Mas assim, não vou reclamar muito do Maicon também não. Não é, claro, não é um exímio jogador, né? Mas pelo menos por enquanto não está comprometendo, né? O problema é comprometer. Ainda mais na falta do Carrillo aí, não tem muito porte para ficar reclamando aí de meio campista, não. O que me chamou a atenção no jogo foi o Breno Bidon, que para mim jogou bem, chamou um pouco a responsabilidade, né? Fez faltas, né? Acho que tomou até cartão amarelo. Mas também soube, né, fazer os caras jogarem em cima dele, né? Então, ele driblou bastante, ele puxou, provocou, e isso faz com que faltas sejam cometidas nele. Então, mexe com o mental do adversário, né? E também você vai chamando a responsabilidade, né? Os caras vão ficando na pilha ali também, vão começar a te quebrar, pode originar um cartão pros caras, falta boa, né? O Corinthians aí teve 2 faltas boas originadas dele. Então, bom jogador, hoje foi bom jogador. Então, beleza, né? Só que, como eu disse, quem abre o placar é o Palmeiras. E assim, o Corinthians, a defesa do Corinthians não jogou bem o jogo de hoje, tá? Infelizmente aí, salvar um pouco aqui o Gustavo Henrique, né? Até porque ele que fez o gol do Timão, gol de empate. Mas então não vou falar muito dele. E o resto é o resto, né, cara? André Ramalho, depois entrou o Kaká. Anguilere também ali, um 7, vai. O Anguilere. E o Charles mal. Esse mal mesmo, hein? Não pode dar chance pra esse cara, ele tem que ser desacreditado, mano. Se acredita 0,2% nele, aí já era. Então, vamos lá, né? O Charles, como que ele faz esse pênalti, né? A defesa dormindo, né? Não só ele. E o Palmeiras ali, chegando na área. E aí, pra marcar ele, estava cada vez mais difícil. Faltas começando a ser cometidas, né? Já com aquela carinha de que ia dar bosta, né? E não foi de um jeito diferente, não. Chegou na área de jogador do Palmeiras, né? Não vou falar nomes aqui. E aí
tentou marcar 1, 2, 3, não conseguiram. Ele limpou 2 vezes. E aí o Charles, né, ele tem um contato ali, o Gustavo Henrique dá uma abraçada nele antes, mas isso aí não foi o pênalti. E aí logo em seguida mesmo, vem o Charles, coloca o pé um pouco à frente, o que origina um contato, né? E aí o jogador do Palmeiras cai e é pênalti, né? Então quem cobra o pênalti é o Vitor Roque. E aí, gol dos caras, né? Se fosse o Thiago Leifert narrando, gol dos caras. E é isso, rapaziada. Não tem muito o que falar não, né? Porque vou ficar me delongando aí com um gol de rival, é brincadeira, né? Ainda mais do Palmeiras, que é inimigo. Mas depois, né, o gol do Corinthians se origina de uma falta. Então, falta ali pela esquerda, né? A direita ali do Palmeiras, a nossa esquerda. O Garro cobra, faz o cruzamento. Gustavo Henrique direciona de cabeça para o meio da área, não tinha ninguém do Corinthians lá. Então, como que surgiu o gol? Gol contra, né, rapaziada? Então, Gustavo Henrique redireciona a bola para o meio da área, né, esperando ali um chute, né? Alguém ali, né, do Corinthians no meio da área, prevendo esse tipo de jogada. Mas aí, quem chegou foi o corintianaço Piquerez, que o pai dele fez até uma faixa, eu acho, zoando o Corinthians em algum jogo aí. E hoje ele nos dá esse presente, cara. Foi um presente mesmo. Então, gol contra, pega na coxa dele ali, né? O cabeceio do Gustavo Henrique. E ela vai direto pro gol e o Everton não conseguiu pegar. Então, gol nosso, gol do Gustavo Henrique. Ficou fazendo assim, ó, na comemoração. Não entendi muito bem, né? Mas tá bom. Comemoração tem aura, pelo menos. Então, 1-1. Aí você pode até pensar, né, que o Corinthians poderia buscar mais o jogo ali ofensivo, né? Porque até então era o Palmeiras atacando, a gente só ali tentando marcar os caras, se aproveitando de faltas que aconteciam, algumas arrancadas, né, dribles e tal. Mas se manteve assim o jogo, não mudamos o estilo. E aí no segundo tempo, primeiro tempo é isso, gente. E aí no segundo tempo, esperando mudanças que nunca ocorreram. Então, o jogo inteiro, o Corinthians deu o jogo pro Palmeiras fazer. O Palmeiras propôs o jogo, e aí o Corinthians ia lá, aceitava, recusava, né, a proposta, mas era tudo do lado do Palmeiras ali. Deixava os caras trabalhar, né, e aí jogava pra trás, e aí jogava no contra-ataque, nas faltas, né, e aí pra puxar uma arrancada rápida, mas não tinha gente ali na frente para possibilitar essa arrancada, né? Então, a maioria das vezes dava errado. Algumas vezes ali deu até que certo, mas questão de eficiência ofensiva e também mérito da defesa dos caras, que a gente sabe que não é fraca, infelizmente. E é isso, se a gente tivesse uma defesa competente que nem a deles, não teríamos tomado o gol, né? Porque foi de pênalti. Eu acho que eles não fariam aquele pênalti bobo, né? Talvez seja loucura minha pensar isso, mas, né, não dá pra gente saber porque eles não são jogadores do Corinthians. Ainda bem, porque se escolheram o Palmeiras, nunca mereciam o Corinthians. E, só lembrando uma coisa aqui, no gol do Palmeiras, o Judas Miguel, né, o Carlos Miguel, aquele goleirão lá que saiu do Corinthians com uma multa baixíssima, né, erro da diretoria, tá no Palmeiras, né, acho que todo mundo aí já sabe, foi pro Palmeiras mesmo, só aí já é Judas 2.0. Mas o pior é que o Palmeiras faz o gol e ele já se mostra ali totalmente adaptado ao ambiente, né? Comemora com os caras. E engraçado foi antes, né? Antes do jogo, né? Uns dias atrás, né? Quando ele foi apresentado, coletiva e tal. Ele falou sobre o vídeo, né? Que tem um vídeo dele cantando "O Palmeiras não tem mundial". Ele falou que ele era muito imaturo, coisa de moleque, né? De jovem, imaturo, que agora já era diferente. Gente, isso daí não tem nem 2 anos. Então, assim, ridículo da parte dele. Eu não sei nem se fez um inteiro já disso daí. Mas, enfim, é complicado, né? Você ter toda essa mudança aí em 1, 2 anos. Então, besteira, né? O cara podia ter falado qualquer coisa, mas foi falar isso daí de maturidade, né? Enfim, o cara é um mala, sinceramente. E não é nem questão de Judas, né? Porque eu acredito que ele nunca foi Corinthians mesmo, né? Só jogava aqui porque demos oportunidade pra ele.
Então, é isso daí, né? O cara joga em qualquer clube aí, daqui a pouco ele tá no São Paulo também e tá falando aí. Não, eu zoei de Bambi porque era muito jovem, muito inocente, né? Agora eu sou experiente. E é desses jogadores aí, tá? É desses jogadores, então sem se preocupar com ele. Mas achei engraçado esse fato dele comemorar com os caras rindo lá no jogo, né? É pra provocar mesmo. Então, no segundo tempo, é isso, né? Mesma coisa do primeiro, no quesito aí de como jogar. Quem propôs o jogo? Palmeiras, e aí o Corinthians jogando ali, não por uma bola, né? Mas ele tava bem fechadinho, né? O estilo do Corinthians. Só iria ali nas arrancadas e contra-ataque, né? Não jogava muito, deixava o Palmeiras jogar. E isso é bom, tipo no caso de hoje, que a gente conseguia defender, conseguia criar oportunidades, né? Que conseguia criar contra-ataques ainda. O ruim é quando você vai com esse estilo de jogo e aí você tá sendo toda hora, sua defesa tá toda hora sendo furada, é uma peneira. Aí não adianta de nada você jogar ali pelo contra-ataque se você não consegue fazer o contra, né? Você só deixa o ataque do adversário acontecer. Então, ainda bem que deu certo, pelo menos na defesa, conseguimos evitar. Mas aí eles ainda tiveram lances também de drible, né? Então, talento individual também. Mas teve jogadores do Corinthians dormindo. O Rian, que entrou ali depois, completamente assim, com sono no jogo, bêbado e com sono, porque ele perde a bola ali sozinho, ele cai no chão. Que ficou menos vergonhoso, porque na hora que ele cai, o jogador do Palmeiras até dá um contato nele ali. Só que o problema é que ele já tava caindo antes. Ele fica olhando pra bola assim e não consegue, tá todo desengonçado. Não sei se ele pisou nele mesmo. Alguma coisa aconteceu ali, tropeçou, escorregou no gramado, caiu sozinho, deu ataque. Ele fez duas merdas. Ele tinha feito uma antes, mas aí conseguiu recuperar a bola. E aí essa daí. É nisso que acontece os gols. Então foi um jogo muito tenso de se assistir, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo foi menos intenso? Foi, como é de praxe, né? Mas é complicado, cara, você assistir um jogo toda hora com medo de seu time tomar gol, porque só os caras, a maioria do jogo era o Palmeiras subindo pra cá pra linha do Corinthians. E o contrário pouco ou nunca acontecia. Não gostei muito do estilo, ganhamos deles 2 vezes na Copa do Brasil, com o mesmo técnico, quase o mesmo time. Tudo bem, as baixas, né, os que não estão, são importantes? Bastante. Mas eu acho que dava para ter ganhado, né? Era questão de não ter feito esse pênalti bobo e talvez questão de ter criado um pouco mais, né? Se propor pro jogo um pouco mais. Mas agora já foi 1-1 e o Corinthians está na mesma colocação. Esse jogo, por isso que o empate não valeu para nenhuma das duas equipes. Palmeiras ali brigando pela liderança, não ajudou em nada esse empate. Se vencesse, subiria de posição. E o Corinthians também não subiu de posição. Ganhando, poderia chegar no 9º lugar, que atualmente é o Fluminense, que ainda joga, se eu não me engano. Não joga não. Empatou com o Santos, né? Ganhou 1 ponto então também. Empatou em 0-0 com o Santos. Então, o Corinthians tem que abrir o olho. Tá aí com 26 pontos, se eu não me engano. A situação tá complicada e tem que buscar fazer pontos aí para garantir a fuga do rebaixamento. Garantir ali uma vaga de Sul-Americana, pelo menos, pelo Brasileirão, pela tabela. E aí ir na Copa do Brasil. E não tem tanta desculpa assim, porque tem ali volta da data FIFA já as quartas da Copa do Brasil. Beleza. Acredito que vai, né? Tenho fé que vai. Corinthians na semifinal, classificado. As semis e a final só acontecem a partir de novembro. E eu acho que é a segunda metade de novembro só. Porque a CBF mudou o calendário, né? Meio que trocou umas datas ali das semis e da final da Copa do Brasil com rodadas do Brasileirão, porque o Brasileirão estava previsto para ir até o dia 21 de dezembro. Então, quase no Natal e ainda tendo jogo do Brasileirão, rapaziada. Então, teve essa mudança e agora não tem desculpa porque joga as quartas e aí beleza, eu espero, né, se classifica e aí tem bastante tempo, bastante rodada sem o compromisso de outras competições. Só tem o Brasileirão e aí tem que somar pontos. Corinthians tem que terminar esse Brasileirão com pelo menos 50 pontos.
ficar ali na média dos últimos anos, entendeu? Tirando 2022 que a gente ficou melhor, né? Mas ficar ali com 50 a 57 pontos ali. A gente ficou com 56, eu acredito, em 2024. Por aí, foi na casa dos 50 também. Então é uma posição ali, é uma quantidade de pontos interessante já. Então 50 pontos pelo menos, já para ficar de boa. E é possível, né? Tanto que o Flamengo já tá com 47. Então já bate 50 pontos. Então vamos tentar buscar esses pontinhos aí para ficar de boa e poder ir com força máxima na Copa do Brasil, sem se preocupar tanto com o Brasileirão, porque a Copa do Brasil é nossa chance de título e é muito real, tá, galera? Muito real. Então, mais ou menos foi isso o jogo, né? O que você achou? Você achou que dava para ter ganhado? Você achou que ficou bom pro Corinthians, né? Ou seja, era para os caras terem ganhado? Eu não acho que chegou a esse ponto dessa vez, não. Eu acho que realmente dava para ter jogado melhor, mas assim, nada muito absurdo, né? Eu acho que tá bom até. Acho que dava pra ter ganhado, mas não tá tão ruim, né? Tamo junto, rapaziada. Vamos em busca aí, né? Desculpa não ter vídeo aí pela Copa do Brasil. Vou tentar fazer na volta. O complicado é que é dia de semana, né? Aí é complicado de fazer. Mas vou ver se dá pra fazer alguma coisa. E eu espero que a gente volte, né? Agora é data FIFA e o Hugo Souza foi convocado, né? Só lembrando, Félix Torres e José Martinez e Memphis Depay também, para suas respectivas seleções. Mas eu acho que todos esses devem estar disponíveis na partida do dia 10, né? Pelo menos a maioria. No dia 10 aí contra o Atlético Paranaense, beleza? Então, tamo junto, espero que o Corinthians se classifique e a gente volte aqui com um vídeo de felicidade de estar nas semis da Copa do Brasil, beleza? Mas é isso, tamo junto, valeu, falou.